Olá, alunos! Faremos a correção das atividades complementares da segunda semana do PET Volume 2 de Matemática. Atividades. Número 1. Marque com X os poliedros e com 0 os corpos redondos. Mas antes da gente fazer essa atividade, nós temos que entender o que são poliedros e o que são corpos redondos, certo? Poliedros são sólidos limitados apenas por superfícies planas. Então, aqueles sólidos que possuem apenas superfícies planas são os poliedros, né? Apenas superfícies planas, certo? Superfícies planas. E os corpos redondos são aqueles que possuem superfícies curvas, né? Superfícies curvas, certo? Então, por aqui já dá pra gente saber mais ou menos o que são essas atividades. Vamos ver quais são os poliedros. Eu vou marcar com X. Os que forem corpos redondos, com 0. Então, vamos aqui. Temos aqui uma pirâmide com base quadrada, né? Quadrangular. Se ela tem a superfície toda dela plana, ela é um poliedro. Nós temos aqui o cone. Ela tem essa forma, esse sólido geométrico, ele tem superfícies curvas. Então, ele é um corpo redondo. A esfera, né, um corpo redondo. Nós temos aqui o paralelepípedo, né? Também tem superfícies planas. Então, ele é um poliedro. Nós temos aqui um prisma de base hexagonal. Eu não montei, mas vocês devem ter montado das atividades do meu bloquinho. Então, mas observando assim, vocês podem já ver que eles têm superfícies planas. Então, ele é um poliedro. Aqui eu tenho um cilindro, tem superfícies curvas. Então, ele é um corpo redondo. Aqui eu tenho um prisma de bases triangulares. São bases planas, são faces planas, então ele é um poliedro. E aqui eu tenho uma pirâmide de superfície triangular, tá? A superfície dela eu não montei para outro exercício, mas se você montar ela assim, você vai ver que todas as superfícies dela são de planas, então ela é um poliedro. Então, corpos redondos aqui, cone, esfera e o cilindro. Ok? Atividade de número 2. Escreva o nome dos seguintes sólidos geométricos. Nós já trabalhamos tanto esses sólidos, inclusive vocês montaram esse que eu nem montei, que eu não montei lá do meu bloquinho, mas vocês montaram, tá? Nós até sabemos os nomes deles tranquilamente, não é verdade? Aqui nós temos o cilindro. Aqui nós temos uma pirâmide de base quadrangular. Então, pirâmide de base quadrangular. Espaço pequeno, né? Aqui nós temos um cone. E por último, nós temos um prisma de base hexagonal. Então, prisma de base hexagonal. Ok? Então, nós temos aqui. Número 3. Letra A. As faces laterais de uma pirâmide são sempre as faces laterais de uma pirâmide, independente se ela é de base quadrangular ou de base triangular, são sempre triangulares, tá? Então, as faces laterais de uma pirâmide são sempre triangulares. Olha aqui, uma pirâmide de faces triangulares. As faces laterais de um prisma são sempre retangulares. São sempre retangulares.
4. Uma pirâmide tem 5 faces, sendo uma quadrada. O nome dessa pirâmide é uma pirâmide com 5 faces, sendo uma quadrada, é pirâmide de base quadrangular. Então, pirâmide de base quadrangular. Ok? 5. Escreva o nome do sólido geométrico que pode ser montado com a planificação desenhada ao lado. Foi onde eu nem montei para mostrar para vocês a planificação, ó, da planificação que está aqui no desenho. Olha para vocês verem, é a mesma. E se a gente pegar ela e montar, se a gente montar ela, ó, vamos fazer aqui para ver se vai dar certo. Ela é uma pirâmide de base triangular. Todas as faces delas são triangulares, tá? Então, aqui é uma pirâmide de base triangular. Ok? 6. Marque com X a planificação do cilindro. Então, nós queremos saber a planificação do cilindro. Bom, gente, aqui nós temos a planificação de um cone, a base e a superfície redonda. Aqui nós temos a planificação de um cilindro, 2 bases e superfície plana. Aqui nós temos a planificação de um cubo. Todas as fases são quadradinhas. E aqui nós temos a planificação da pirâmide com base quadrangular. Então, aqui é o cilindro, é essa daqui. Ok? Então, até a próxima correção e beijinhos para vocês.